Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para nós fazer mais uma live sobre um assunto muito interessante, sobre os selos do Apocalipse, porque os selos do Apocalipse eles têm uma mensagem presente para nós hoje em dia. Você mesmo entender os selos para nós entendermos o que Deus quer para nós. Então nós queremos fazer uma mensagem à noite que nós possamos assim entender as três mensagens angelicais juntamente com os primeiros três selos. Que Deus possa nos dar o entendimento, sabedoria, que nós possamos começar a entender o plano de Deus. Vamos orar nesse momento? Santo Eterno Deus, Pai nosso que está no céu, louvamos e glorificamos o seu santo nome. E só o Senhor é Deus para nos darmos o entendimento necessário para aprender a sua palavra. Nos dê, Pai, agora o seu Santo Espírito para inspirar a Jaqueline para relatar um pouquinho do conhecimento que nós temos sobre os selos. Nós pedimos a sua bênção, a misericórdia, em nome de Jesus Cristo. Amém. Os 7 selos e o juízo pré-advento. Aí, havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Apocalipse 6, do 1 ao 2. No esforço de entender melhor esta profecia, apresentamos aqui uma interpretação que, embora seja diferente da interpretação histórica, é essencialmente bíblica e apoiada pelo espírito de profecia, e por isso deve ser analisada com muita oração. A Bíblia é a mais segura intérprete de si mesma. Na linguagem bíblica, o selo do Deus vivo tem a ver com o selamento do povo de Deus, enquanto que o selo da besta diz respeito ao selamento dos ímpios. Na Bíblia, portanto, selamento tem a ver com o juízo pré-advento. Os 7 selos também devem ser vistos como sendo o processo de selamento que ocorre no período do juízo investigativo. Uma forte evidência de que os 7 selos devem ser entendidos no contexto do juízo é o fato de que o 5º selo fala do juízo e o clamor pelos O juízo é feito por uma classe especial de salvos chamado de mártires. O 6º selo fala especificamente do selamento de uma outra classe especial de salvos, os 144.000. E o 7º selo revela o fim do juízo, o tempo em que acontecerá o fechamento da porta da graça. Quando Jesus, o anjo do concerto, lançar o incensário sobre a terra. Se os 3 últimos selos estão vinculados ao juízo pré-advento, que iniciou em 1844, seria coerente entender que os primeiros 4 selos também estão relacionados ao juízo. Deus é constante e revela uma linha de profecia coerente. As 7 igrejas destacam-se incontestavelmente como uma revelação dos 7 períodos históricos do cristianismo. Porém, os 7 selos usam diferentes símbolos que dificilmente correspondem ao período histórico da Igreja. Porque só 4 cavalos e não 7? Como Deus é constante, ele usa padrão profético também constante, e consiste que não tenha a finalidade de confundir o seu povo. Deus não usaria os 3 últimos selos para falar do juízo celestial, se os 4 primeiros também não estivessem no contexto do juízo. Todos os selos são abertos pelo leão de Judá, e todos os selos são abertos no Santíssimo do Santuário Celestial a partir do ano de 1844, quando Jesus entrou no Santíssimo para receber o livro selado. Se os selos são abertos no Santíssimo e especificamente na era do juízo, forçosamente eles precisam se relacionar com o juízo. Na lição da Escola Sabatina, segundo trimestre de 1989, o autor comenta:
A mensagem do cavalo branco está sendo apresentada hoje em dia. Em caso afirmativo, qual é essa mensagem? Então ele mesmo responde. A mensagem do primeiro anjo, que está em Apocalipse 14, 6 e 7, e a mensagem do primeiro anjo é o juízo celestial. Deus, ao revelar ao profeta a história da sua igreja, usou símbolos que eram familiares a João, mas unicamente a Bíblia pode interpretar os símbolos proféticos. Sobre os 7 castiçais, Deus diz: os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Apocalipse 1, 20. No caso dos 7 selos, Deus também usou uma linguagem familiar ao profeta João. Tinha conhecimento do selo do Deus vivo. Ezequiel, e também conhecia o símbolo dos 4 cavalos usados nos primeiros 4 selos. João conhecia o livro de Zacarias, e o Espírito Santo o orientou a fazer da mesma linguagem de Zacarias. É fácil perceber a similaridade entre os dois profetas. Vais tu, e ele me disse, medir Jerusalém para ver qual é a largura e o comprimento. Apocalipse 11, 1. E foi dado uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: Levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar e os que nele adoram. Zacarias 4, 2 e 3. E me disse: Que vês? E eu disse: Olha, eis um castiçal de ouro e 7 lâmpadas, e cada lâmpada posta no cimo tinha 7 canudos, e por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso do azeite e o outro à sua esquerda. Apocalipse 11, 4. Estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. Zacarias 3, 9 e 4, 10. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos, porque quem despreza o dia das coisas pequenas? Pois esses se alegrarão vendo o prumo na mão de Zorobabel, os 7 olhos do Senhor, que discorrem por toda a terra. Apocalipse 5, 6. E olhei, e eis estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciões um cordeiro, como havendo sido morto, tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. Zacarias 1, 8 ao 10 e 6, de 2 ao 5. Olhei de noite e vi um homem montado num cavalo vermelho, e parava entre as murtas que estavam na profundeza, e atrás dele estavam cavalos vermelhos, morenos e brancos. No primeiro carro eram os cavalos vermelhos, no segundo carro pretos, e no terceiro carro cavalos brancos, e no quarto carro cavalos grisalhos fortes. Apocalipse 6, do 2 ao 8. E olhei, e eis um cavalo branco, e saiu outro cavalo vermelho. E olhei, e eis um cavalo preto, e olhei, e eis um cavalo amarelo. Ellen White declara que Ageu e Zacarias são os 2 profetas da restauração do templo do Antigo Testamento. As mensagens dadas por Ageu e Zacarias despertaram o povo no sentido de fazer todo o esforço possível para a reconstrução do templo. As profecias de Zacarias tinham sem dúvida aplicação tanto ao santuário terrestre como ao celestial. Haja vista a experiência do sumo sacerdote Josué e o anjo relatado em Zacarias 3, do 1 a 8, essa experiência é aplicada à experiência do povo de Deus no remate do grande dia da expiação. A visão de Zacarias relativa a Josué e ao anjo aplica-se com força particular à experiência do povo de Deus no remate do grande dia da expiação. As imaculadas vestes de justiça de Cristo são colocadas sobre os provados, tentados, mas fiéis filhos de Deus. Seus nomes são retidos no livro da vida do Cordeiro. Agora atingem cumprimento completo aquelas palavras do anjo. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Cristo é revelado como Redentor e Libertador do seu povo.
Zacarias capítulo 10 fala da chuva serôdia e Ellen White relaciona o derramamento da chuva serôdia como o selamento do povo de Deus, o selamento do caráter. Nenhum de nós jamais receberá o selo de Deus, enquanto o caráter tiver uma nódoa ou mácula sequer. Cumpre-nos remediar os defeitos de caráter, purificar de toda a contaminação o templo da alma. Então a chuva serôdia cairá sobre nós, como caiu a temporã sobre os discípulos no dia de Pentecostes. Sentimos-nos ricos e acrescidos de bem, e não sabemos que somos desgraçados, miseráveis, pobres, cegos e nus. Apocalipse 3:17. Hoje é o tempo de atender-se à demonstração da testemunha verdadeira. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueça, e vestidos brancos para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Apocalipse 3:18. Ellen White apresenta a mensagem dirigida à igreja de Laodiceia no contexto do juízo pré-advento, relacionada com a experiência do sumo sacerdote Josué relatada em Zacarias. Zacarias é realmente o profeta da restauração do templo, e suas mensagens têm aplicação especial ao tempo em que o santuário celestial seria restaurado, através da mensagem do juízo. Esta é a razão por que o profeta João usa tanto a linguagem de Zacarias. Em Zacarias 10, 1 e 3, Deus fala do seu povo no contexto da chuva serôdia, no contexto do juízo, usando o simbolismo de um cavalo de glória na batalha. Pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas serôdias, ao Senhor que faz as nuvens da chuva, dá ao homem aguaceiro e a cada um erva no campo. Contra os pastores se acendeu a minha ira, e castigarei os bodes guias. Mas o Senhor dos exércitos tomará ao seu cuidado o rebanho, a casa de Judá, e fará desta o seu cavalo de glória na batalha. Aqui o cavalo de glória é símbolo do povo de Deus. A Bíblia é unicamente intérprete de si mesma. Em outras partes, Zacarias novamente o mesmo simbolismo é usado. Outro profeta do Antigo Testamento que interpreta cavalo como símbolo de povo ou pessoa, no contexto do juízo, é Joel. Tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no seu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo, dia de escuridade e densas trevas, dia de nuvens e negridão. Como a alva for sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. À frente dele vai fogo devorador, atrás chama que abrasa. Diante dele a terra é como o jardim do Éden, mas atrás dele um deserto assolado. Nada lhe escapará. A sua aparência é como a de cavalos, e como cavaleiros assim correu. Diante dele treme a terra, e os céus se abalam, o sol e a lua se escurecem, e as estrelas retiram o seu resplendor. O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial. Porque é poderoso quem executa as suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível. Quem poderá suportar? Joel 2, do 1 ao 4 e 10 e 11. Ao lerem esse texto de Joel, a atenção dos filhos de Deus é chamada para Apocalipse 6, 12 e 13, onde Deus está falando da terra que treme, do sol e da lua que escurecem e das estrelas que caem. O texto mais forte é o de Joel 2, 11, quando comparado com Apocalipse 6, 17. Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível. Quem o poderá suportar? Porque é vinda o grande dia da sua ira, e quem lhe poderá subsistir? Joel e João estão falando do mesmo acontecimento, o grande dia do juízo. Quem poderá subsistir ao juízo? Essa pergunta é respondida em Apocalipse 7, do 1 ao 4, falando dos 144.000, as primícias dos salvos vivos. E então em Apocalipse 7, 9, 13 a 15, Deus mostra a seara dos salvos vivos, a grande multidão,
Ambas as primícias e a grande seara passarão pelo tempo de angústia, qual nunca houve. Mateus 24, 21 e 22 e Daniel 12, 1 e Apocalipse 7, 14. Ambos subsistirão o grande dia do juízo e permanecerão em pé na presença do Filho do Homem. Tanto Joel como Zacarias falam do povo de Deus comparado a cavalos. Dentro do contexto do juízo, essa é a mesma linguagem usada por Deus nos 4 primeiros selos, ao descerrar diante de João o roteiro do juízo pré-advento. Os cavalos de Apocalipse 6 devem ser vistos como símbolos de pessoas ou diferentes grupos de pessoas que no juízo serão confirmadas realmente como povo de Deus, enquanto que outros serão envergonhados e desmascarados, provando não serem povo de Deus, embora insistam em ostentar o nome de Cristo. Há outras referências na Bíblia onde os cavalos são usados como símbolo de mensageiros angélicos. Ervin Gaines faz uma aplicação dos 3 primeiros cavalos, brancos, vermelho e preto, relacionando-os com as 3 mensagens angélicas. Com efeito, as 3 mensagens angélicas são aplicadas a 3 diferentes classes de pessoas. A primeira aplica-se ao povo de Deus, a segunda às igrejas protestantes e caídas, e a terceira igreja, a Igreja Católica. Vemos essa mesma linha de interpretação sugerida na lição da escola sabatina. A mensagem do cavalo branco corresponde à mensagem do primeiro anjo, de Apocalipse 14, 6 e 7. O cavalo vermelho, alguns veem certa semelhança na mensagem do cavalo vermelho com a mensagem do segundo anjo. O cavalo preto, nos últimos momentos do tempo, todos serão pesados na balança de Deus. Alguns receberão o selo de Deus, estes não receberão o sinal ou a marca da besta, de que fala a mensagem do terceiro anjo de Apocalipse 14. O cavalo amarelo para quem está reservado a morte e o inferno, Apocalipse 6:8, no 4º selo. O alto clamor de Apocalipse 18, do 1 ao 8, ocorre pouco antes do fim do tempo da graça e do derramamento das 7 últimas pragas. Os que não atenderem ao último apelo de Deus terão de enfrentar então o resultado da apostasia. A declaração de Ellen White no livro Parábolas de Jesus, página 294, realmente confirma que o livro selado com 7 selos contém o nome de pessoas que pretendem pertencer ao povo de Deus, mas que por ocasião da abertura dos selos no juízo pré-advento serão achados trabalhando para Satanás. Ao lavar Pilatos as mãos, dizendo: "Estou inocente do sangue deste justo", os sacerdotes uniram-se à apaixonada declaração da turba ignorante. O seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Deste modo, os guias fizeram a escolha. Sua decisão foi registrada no livro que João viu na mão daquele que estava sentado no trono, no livro que ninguém podia abrir. Esta decisão lhes será apresentada em todo o seu caráter reivindicativo, naquele dia em que o livro há de ser desselado pelo leão da tribo de Judá. Se os selos fossem uma repetição histórica dos 7 períodos da Igreja, qualquer ser angelical poderia ser escolhido para abri-los, ou então o próprio Pai teria tal autoridade. Se as 7 cartas contando a história das 7 igrejas não foram seladas em livro, por que o seriam agora nesta parte de Apocalipse? Porém, se os 7 selos se relacionam com o juízo celestial e se eles têm a ver com a reivindicação do caráter de Deus diante de todo o universo, então justiça e seriedade, solenidade dos eventos registrados em Apocalipse 5, onde diz que o leão cordeiro é o único digno de abrir os selos, e isto porque Deus, o Pai, o constituiu juiz de toda a terra, porque ele é o Filho do Homem. João 5, 22 e 27. Ele é o único que pode revelar os nomes daquele que nele crê, pois eles são aperfeiçoados e selados pelo seu sangue. De fato, existe algo especial e sagrado relacionado a cada selo, algo que faz de Jesus o único qualificado para revelar o seu conteúdo.
E o primeiro selo. Olhei e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Os 4 primeiros selos são anunciados separadamente por cada um dos 4 seres viventes. Os seres viventes estão intimamente envolvidos na cerimônia de abertura do juízo, de Apocalipse 5, e no processo desse mesmo juízo, Apocalipse 6, do 1 ao 8. O primeiro ser vivente, semelhante ao leão, anuncia a mensagem do primeiro selo, o cavalo branco. O leão simboliza Judá, a tribo escolhida, a quem foi feita a promessa do Messias. Em Apocalipse 19, 11, 13, o profeta tem uma outra visão, onde aparece o mesmo cavalo branco sendo montado pelo mesmo cavaleiro. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Apocalipse 19, do 11 ao 13. A revelação profética é bastante convincente, mostrando que Jesus é o cavaleiro do cavalo branco, ele é o próprio leão da tribo de Judá que julga e peleja com justiça. O príncipe de nossa salvação estava dirigindo a batalha e enviando reforços para seus soldados. Ele lhes ensinou coisas terríveis em justiça, enquanto passo a passo os guiava vencendo e para vencer. É notável a consistência do simbolismo do cavalo branco, representando uma classe de pessoas, os fiéis servos de Deus, liderados pelo cavaleiro Jesus, que saiu vencendo e para vencer. O cavalo branco, portanto, representa o povo de Deus. O primeiro selo aplica-se àqueles que são seguidores de Jesus, como Pedro escreveu. O juízo começa pela casa de Deus. É notável a consistência do simbolismo do cavalo branco, representado por uma classe de pessoas, os fiéis servos de Deus, liderados pelo cavaleiro Jesus, que saiu vencendo e para vencer. O cavalo branco, portanto, representa o povo de Deus. O primeiro selo aplica-se àqueles que são seguidores de Jesus, como Pedro escreveu. O juízo começa pela casa de Deus. Porque já é tempo de que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? 1 Pedro 4,17. A coroa mencionada em Apocalipse 6,2 cumpre a profecia de Zacarias com relação ao sacerdócio de Jesus. Recebe, digo, prata e ouro, e faze coroas, e põe-nas na cabeça de Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e fala-lhe dizendo: Assim fala e diz o Senhor dos Exércitos: Eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor, elevará a glória e assentar-se-á e dominará no seu trono, e será sacerdote do seu trono. Zacarias 6, do 11 ao 13. A restauração do santuário celestial, a edificação do templo do Senhor profetizado por Zacarias começou em 1844. A coroa dada a Jesus em Apocalipse 6,2, no primeiro selo, é o sinal de mudança em seu ministério, quando ele entra no Santíssimo para edificar o templo, ou restaurar o santuário à sua posição de direito. Daniel 8,14. Se a premissa de que Apocalipse é uma história sobre Jesus e seu ministério no santuário, a abertura do primeiro selo marca um importante ponto de transição. A colocação da coroa é evidência de que Jesus muda sua vestimenta no momento representado em Apocalipse 6,1. Esta é uma parte essencial da cena introduzida aqui, quando ele começa a abrir os selos no Santíssimo. Jesus foi introduzido em Apocalipse 1,13 com o vestuário para o ministério do lugar santo. Em Apocalipse 4,1,
Ele convida João para entrar no santuário enquanto ainda está usando o mesmo traje. Jesus é introduzido em Apocalipse 1:13 no traje sumo sacerdotal para seu ministério no lugar santo. Ele não muda sua vestimenta até começar o ministério no Santíssimo, quando ele abre o primeiro selo em Apocalipse 6:1. A coroação é uma evidência dessa mudança. Ellen White teve uma visão desse momento de mudança no ministério de Jesus. Jesus estava preparando para iniciar o juízo. Se ele se vestiu com preciosas vestes e tinha na cabeça uma coroa, foi-me mostrado que teve lugar no céu, no final do período profético, em 1844, terminando Jesus seu ministério no lugar santo e fechando a porta daquele compartimento. Grande trevas baixou sobre aqueles que tinham ouvido e rejeitado as mensagens de sua vinda e o perderam de vista. Jesus então envergou vestes preciosas. Em redor da parte inferior da sua veste havia, em alternada sucessão, uma campainha e uma romã. O peitoral de confecção curiosa estava suspenso de seus ombros. Movendo-se ele, luzia como diamantes, avolumando letras que pareciam semelhantes a nomes escritos ou gravados no peitoral. Sobre a cabeça trazia algo que tinha a aparência de uma coroa. Quando ficou completamente ataviado, achou-se rodeado pelos anjos, e em um carro chamejante passou para dentro do segundo véu. Ellen White teve em 1879 uma visão sobre o juízo pré-advento, em que ela viu muitos livros, e ela descreve a abertura do primeiro livro que se harmoniza com as cenas do primeiro selo. Parecia haver chegado o grande dia da execução do juízo de Deus. 10 milhares de vezes 10 milhares achavam-se reunidos diante de um grande trono, sobre o qual estava sentada uma pessoa de aparência majestosa. Vários livros achavam-se diante dele, e na capa de cada um estava escrito, com letras de ouro que pareciam como chama ardente, conta corrente do céu. Foi então aberto um desses livros contendo os nomes dos que professam crer na verdade. Perdi imediatamente de vista os inúmeros milhões que se achavam em redor do trono, e unicamente os que eram professos filhos da luz e da verdade me prenderam a atenção. Ao serem nomeadas essas pessoas, uma a uma é mencionada suas boas ações, sua fisionomia iluminava-se de santa alegria que se refletia em todas as direções. As cenas que vêm do 5º capítulo a introduzir a abertura do primeiro selo em Apocalipse 6, do 1 ao 2, harmonizam-se com as cenas relatadas por Ellen White. O ponto de transição no ministério de Jesus ocorre exatamente em Apocalipse 5:7, quando Jesus, no meio do trono dos 4 seres viventes e entre os anciões, veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Apocalipse 5, 6 e 7. E Jesus, rodeado pelos anjos, em um carro chamejante, passou para dentro do segundo véu. Na visão dada a João, Jesus entrou no Santíssimo, sentado num trono, rodeado pelos 4 querubins e pelos 24 anciões, enquanto que na visão dada a Ellen White, Jesus estava rodeado pelos anjos e em um carro chamejante, quando entrou para dentro do Santíssimo. É evidente que ambos estão falando do mesmo evento. Apocalipse 6:1 dá uma informação adicional. A voz como de trovão no Apocalipse, as vozes de trovão e relâmpago, simbolizam importantes anúncios relacionados com o ministério de Jesus no santuário. Os seres viventes ou criaturas viventes ao redor do trono estão diretamente envolvidas nas cenas do juízo do capítulo 6, quando a primeira criatura fala. Soa como trovão, porque existe uma relação com o juízo no santuário. Cenas similares podem ser vistas na experiência do Sinai, quando Deus deu a lei, a norma do juízo. Então se ouviu um som como de trombeta, convocando o povo para encontrar-se com Deus. E Moisés guiou-os ao pé da montanha, da espessa treva chamejante, vívidos relâmpagos, enquanto os ribombos do trovão ecoavam e tornavam a ecoar por entre as culminâncias circunvizinhas.
Há um notável paralelo entre as 3 mensagens angélicas e os 3 primeiros selos. É impossível não se perceber essa similaridade entre os 3 primeiros selos e os 3 anjos de Apocalipse 14. Esta não é uma afirmação dogmática, mas somente um lembrete para examinar com atenção tal particularidade. Mas alguém perguntará: o que falar do 4º anjo? A mensagem apocalíptica também fala de um 4º anjo, em Apocalipse 18, com uma poderosa mensagem de juízo, enquanto o rompimento dos selos revela os que serão julgados no juízo pré-advento, cada um por sua ordem. A mensagem dos 3 anjos revela o conteúdo das mensagens que deveriam ser proclamadas, despertando e preparando o mundo para o tempo do juízo. Os selos destacam o roteiro do juízo no céu e as mensagens angélicas destacam a proclamação do juízo na terra. Um focaliza o céu e a outra a terra, mas ambos se relacionam com o juízo celestial. O primeiro selo mostra que o juízo começa pelo povo de Deus, representado pelo cavalo branco, cujo cavaleiro é Jesus. O primeiro anjo proclama essa mensagem: é chegada a hora do juízo, Apocalipse 14, 7. A missão de proclamar esta mensagem foi dada ao remanescente de Deus. Ao abrirem-se os livros de registro no juízo, é passada em revista perante Deus a vida de todos os que creram em Jesus, começando pelos que primeiro vieram na terra. Nosso advogado apresenta os casos de cada geração sucessiva, finalizando com os vivos. Todo nome mencionado, cada caso minuciosamente investigado. Aceitam-se nomes e rejeitam-se nomes. O juízo segue uma ordem tal como está revelado nos selos. O cavalo branco e a mensagem do primeiro anjo de Apocalipse 14, 6, 7 se identificam, representando o povo de Deus de todas as eras, os primeiros a serem julgados. O cavaleiro que guia e orienta este povo a Jesus. Segundo selo. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Apocalipse 6, 13 e 4. O segundo ser vivente, semelhante a um bezerro, símbolo da tribo de Efraim, anuncia a mensagem do segundo selo, o cavalo vermelho. Efraim foi escolhido por Deus como primogênito no lugar de Manassés, mas Efraim não honrou seu privilégio, abandonou a Deus e voltou-se para a idolatria, tornou-se símbolo de idolatria, fez-se culpado em Baal e morreu. Oséias 13, 1. Dele é dito: os homens que sacrificam beijam os bezerros. Oséias 13, 12. Há muita especulação sobre o simbolismo do cavalo vermelho, mas novamente Zacarias ajuda a entender a natureza da mensagem. Zacarias 1,8 fala de um homem cavalgando um cavalo vermelho, e a interpretação é dada nos versos 10 e 11. São os que o Senhor tem enviado para percorrerem a terra. O relatório apresentado por eles é que a terra está agora tranquila e em descanso. Zacarias 1,11. Este é um relatório falso, porque o profeta Ezequiel diz: assim diz o Senhor Deus, ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito, sem nada ter visto. Visto que ando enganando-se, enganando o meu povo, dizendo paz quando não há paz. Ezequiel 13, 3 e 10. Em Isaías 63, do 1 ao 6, a cor vermelha aparece como símbolo de juízo. Em Apocalipse 12, 13, o vermelho está associado ao dragão. E em Apocalipse 17, 13, o vermelho está associado à besta. O cavalo vermelho representa a classe de cristãos que professam fé em Jesus. Professa crer no sangue de Jesus para perdão dos pecados. Todavia são mensageiros falsos que pregam uma mensagem de paz e segurança quando não há paz. Aqui estão representados todos os cristãos que aceitam a Jesus como Salvador, mas o rejeitam como Senhor. Não se submetem a Ele, recusam-se a obedecer a seus mandamentos. Embora estes cristãos professem ser seguidores de Jesus, não são guiados por Jesus.
O cavaleiro não é Jesus, é o próprio Satanás. O símbolo do bezerro é apropriado aqui porque relaciona o grupo do cavalo vermelho com a idolatria. O cavaleiro do cavalo vermelho é descrito como aquele que tira a paz da terra, para que os homens se matem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Apocalipse 6:4. Em Hebreus 2:14, Deus declara que o diabo é o que tem o império da morte. Pode alguém de sã consciência dizer que esse cavaleiro é Jesus? Seria Jesus aquele que tira a paz da terra para que os homens se matem uns aos outros? Não. Jesus prometeu: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. João 14:27. Jesus disse: porque se aproxima o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim. João 14:30. O príncipe deste mundo é o que tem o império da morte, diferente de Jesus, que tem o império do amor e da vida. Por isso Jesus disse: ele nada tem em mim. Muitos dizem ser Jesus o cavaleiro do cavalo vermelho, com a espada da verdade na mão, e argumentam que essa terminologia representa aqueles que estiveram envolvidos no martírio dos cristãos no período da igreja de Esmirna. Mas se assim fosse, os que derramaram o sangue dos mártires estariam sob o controle de Satanás, porque esse cavaleiro faz com que se matem uns aos outros. Isto não pode se referir aos mártires cristãos da igreja primitiva. O cavaleiro Satanás carrega um símbolo de juízo, uma grande espada, e se apresenta como líder e guia deste grupo. Mas no juízo celestial eles serão julgados por Jesus, porque eles professam fé em Jesus. A segunda mensagem angélica de Apocalipse 14 identifica-se com os cristãos do cavalo vermelho, cujo cavaleiro é Satanás. A experiência espiritual deles tem a ver com a adoração do bezerro. Rejeitando a advertência do primeiro anjo, desprezaram os meios que o céu provera para sua restauração. Desacataram o mensageiro de graça, que teria corrigido os males que os separavam de Deus, e com maior avidez volveram à busca da amizade do mundo. Eis aí a causa da terrível condição de mundanismo, apostasia e morte espiritual que prevalecia nas igrejas em 1844. No capítulo 14 de Apocalipse, o primeiro anjo é seguido por um segundo anjo que proclama: caiu, caiu Babilônia. A mensagem de Apocalipse 14 anunciando a queda da Babilônia deve aplicar-se a organizações que se corromperam. Visto que esta mensagem se segue à advertência acerca do juízo, deve ser proclamada nos últimos dias. Portanto, não se refere apenas à Igreja de Roma, pois que esta igreja tem estado em condição decaída há muitos séculos. A mensagem do segundo anjo de Apocalipse 14, capítulo 14 foi primeiramente pregada no verão de 1844 e teve naquele tempo uma aplicação mais direta às igrejas dos Estados Unidos, onde a advertência do juízo tinha sido mais amplamente proclamada e em geral rejeitada, e onde a decadência das igrejas mais rápido havia sido. A mensagem do segundo anjo, porém, não alcançou completo cumprimento em 1854. A mensagem do segundo anjo, assim como a mensagem do segundo selo, aplicam-se mais especificamente às filhas da Babilônia, enquanto que a mensagem do terceiro anjo e a mensagem do terceiro selo aplicam-se diretamente à Igreja-mãe, mãe das prostituições da terra. Na visão do juízo dada a Ellen White em 1879, a abertura do primeiro livro identifica-se com o primeiro selo, contendo o nome dos fiéis filhos de Deus, os primeiros a serem julgados, e em seguida a visão mostra a abertura de um segundo livro, que corresponde ao segundo selo, contendo os pecados dos cristãos nominais. Abriu-se um outro livro no qual se achava registrados os pecados dos que professam a verdade. À medida que o santo que estava sob o trono ia virando lentamente as folhas das contas correntes, e seus olhos pousavam momentaneamente sobre os indivíduos, esse olhar parecia queimar-lhes até o íntimo da alma. Em angústia de alma, cada um declara a própria culpa, e de maneira terrivelmente vívida vê que, pecando, atirou fora a preciosa dádiva da vida eterna.
foram mencionados os nomes de todos quanto professam a verdade. A mensagem do segundo anjo e a mensagem do segundo selo alcançam o seu cumprimento completo quando o quarto anjo de Apocalipse 18 fizer soar a sua poderosa voz na proclamação do alto clamor, após o cumprimento da terceira mensagem angélica, a saber, a imposição do decreto dominical. Os dois primeiros selos aplicam-se às duas diferentes classes de cristãos que serão avaliados no juízo investigativo: os fiéis e obedientes filhos de Deus e os cristãos nominais, presentes em todas as igrejas evangélicas, que seguem as doutrinas e tradições de Babilônia, a Igreja Mãe. Por isso, tais igrejas são chamadas de filhas da Babilônia. O terceiro selo. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal: Vem e vi. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos quatro animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Apocalipse 6, dos 5 e 6. A mensagem do terceiro selo é anunciada pelo terceiro ser vivente, que tinha o rosto como o de homem. Este era o símbolo da bandeira de Rubem. Rubem o primogênito, mas que também perdeu os direitos de primogenitura, porque se entregou à prostituição, um símbolo apropriado para a grande prostituta, a grande meretriz, com a qual se prostituíram todos os reis da terra. Apocalipse 17, 2. A igreja que deixou de confiar em Deus para confiar no homem do pecado, no filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4. Mas ele não é Deus. É simplesmente um homem chamado de homem do pecado. A descrição do que fez Rubem é também uma descrição do que fez a Igreja Mãe. Apocalipse 17. O terceiro cavalo é preto. Aqui o profeta Zacarias novamente ajuda a entender o significado da profecia. Em Zacarias 6,6 diz: o carro em que estão os cavalos pretos sai para a terra do norte. A profecia identifica o cavalo preto como o norte, cujo rei é identificado em Daniel 11, 40 a 45, como sendo papado, embora Uriah Smith tenha identificado o rei do norte como sendo a Turquia. Tiago White defendeu a ideia de que o rei do norte de Daniel 11 só poderia ser Roma papal. Desde o início da Igreja Adventista do Sétimo Dia, alguns dos pioneiros, entre eles Tiago White, entenderam que o rei do norte mencionado em Daniel 11 é uma referência ao papado. Sendo assim, o cavalo preto, que é apresentado correndo para a terra do norte, está relacionado com a Babilônia espiritual, a Igreja Mãe, a mãe das meretrizes, de Apocalipse 17, 5. Esta é a maior igreja cristã do planeta, pois também professa fé em Jesus. Por isso, a Igreja de Roma também será julgada no juízo pré-advento. Tinha uma balança na mão, conquanto o Papa pretende ser o juiz de toda a terra, perdoando os pecados de uns e excomungando outros, e mandando-os para o inferno. Jesus se apresenta como sendo o cavaleiro do cavalo preto, o único que tem a balança do juízo nas mãos, o único que pode dizer: pesado foste na balança e foste achado em falta. Daniel 5, 27. Daniel e Apocalipse devem ser estudados juntos, pois relacionam os mesmos assuntos. Daniel 5 retrata o julgamento da Babilônia literal, enquanto Apocalipse 6, 5 e 6 e Apocalipse 14, 9 a 11 refere-se à Babilônia espiritual. A linguagem usada por Daniel e João é uma linguagem de juízo. O simbolismo da balança no terceiro selo representa um julgamento justo e misericordioso para com as almas que saem da Babilônia na última hora. Ellen White diz que a mensagem do terceiro anjo assinala o momento certo da grande colheita dos sinceros que vem da Babilônia. Vi então o terceiro anjo, disse o meu anjo acompanhante. Terrível é sua obra, tremenda sua missão. Ele é o que deve separar o trigo e o joio e selar ou atar o trigo para o celeiro celestial.
Estas coisas devem absorver toda a mente, a atenção toda. Este é o ponto central do terceiro selo. Nesta balança do santuário serão pesados membros individuais da Igreja cristã. E se seu caráter moral e seu estado espiritual não corresponderem aos benefícios e bênçãos que lhe foram conferidos, serão achados em falta. A menos que entremos no santuário do céu e nos unamos com Cristo com temor e tremor, trabalhando pela nossa salvação, nós seremos pesados nas balanças do santuário e achados em falta. A balança mencionada em Daniel 5:27 e a balança de Apocalipse 6:5 foram vistas também por Ellen White como sendo as balanças do santuário. Esta é uma linguagem simbólica, puramente de juízo. Outra forte evidência de que o terceiro selo, o cavalo preto, corresponde à Igreja de Roma, o papado, pode ser encontrada na terceira mensagem angélica de Apocalipse 14, 9 e 10. A mensagem do terceiro anjo também se aplica primeiramente à Igreja de Roma, a primeira besta, e em segundo lugar à imagem da besta. A mensagem do terceiro anjo é uma advertência contra os que recebem o sinal da besta, enquanto que a mensagem do terceiro selo contém uma mensagem de advertência para não danificar nem desprezar o povo sincero e temente a Deus que ainda existe dentro da Igreja de Roma, representado pelo azeite e o vinho. Quando a mensagem do terceiro anjo for proclamada no poder outorgado através da chuva serôdia do Espírito Santo, milhares e milhares deixarão a apostasia e se unirão aos que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Apocalipse 14, 12. Milhares de cristãos já desceram à sepultura ou fizeram como membros da igreja caída. Todavia seguiram a luz recebida e serão julgados no juízo pré-advento, de acordo com a luz que possuíam. Na mensagem do cavalo preto, Jesus, o cavaleiro, está dizendo: não danifiquem o azeite e o vinho. Apocalipse 6:6. O azeite e o vinho, que representam o azeite e o vinho presentes na igreja caída. A frase não danifique o azeite e o vinho é usada em relação ao trigo e a cevada. Representam os conversos da última hora, e esta será a maior de todas as colheitas. No capítulo 18 de Apocalipse, o povo de Deus é convidado a sair de Babilônia. De acordo com esta passagem, muitos do povo de Deus ainda devem estar em Babilônia, e em que corporações religiosas se encontrará hoje a maior parte dos seguidores de Cristo? Sem dúvida, nas várias igrejas que professam a fé protestante. Apesar das trevas espirituais e afastamento de Deus prevalecente nas igrejas que constituem Babilônia, a grande massa dos verdadeiros seguidores de Cristo encontra-se ainda em sua comunhão. Falando sobre o azeite e o vinho mencionados em Apocalipse 6:6, Ellen White declara: para reavir para si o homem e assegurar-lhe a eterna salvação, Cristo abandonou a corte celestial e veio a esta terra, onde por ele padeceu ignomia, morrendo para libertá-lo. À vista do preço infinito que pagou pelo seu resgate, como ousará alguém que professa o nome de Cristo tratar com indiferença aos mais humildes de seus discípulos? Quão circunspectos devem ser na igreja os irmãos e irmãs, tanto nas palavras como nas ações, a fim de não prejudicar o azeite e o vinho. O azeite e o vinho, no contexto do terceiro selo, qual se aplica especificamente à Igreja de Roma, representam os sinceros filhos de Deus que ainda estão em Babilônia, mas que são preciosos à vista de Deus. Através do alto clamor serão chamados a sair da Babilônia e se unirem ao remanescente fiel. Novamente é notável a forte relação entre o terceiro selo e a terceira mensagem angélica. Todos os preciosos à vista de Deus sairão da Babilônia antes do fechamento da porta da graça. E o remanescente de Deus, que teve tempo suficiente para aprender as verdades do santuário e as verdades relacionadas com os últimos acontecimentos desta terra, terão que instruir a grande multidão que, em resposta ao alto clamor, uniu-se aos que guardam os mandamentos de Deus. Ellen White comenta este episódio quando diz: alguns de nós têm tido tempo de possuir a verdade e progredir passo a passo, e cada passo dado tem nos propiciado força para o seguinte. Mas agora o tempo está quase fim, e o que durante anos temos estado aprendendo
Eles terão de aprender em poucos meses. Terão também muito que O assunto aí dos 3 anjos e as 3 mensagens mentais. E queríamos pedir, se por acaso você gostou, pegue a caneta e um lápis, um papel, anote os textos e pesquisa. Não deixa só pela nossa leitura aqui dessa noite, mas você possa pesquisar profundamente esses assuntos, porque é necessário para nós aprender da sua palavra, a palavra de Deus. Então, por isso, pedimos a sua colaboração, e se você gostou, clica aí embaixo para outras pessoas que possam enviar, e ajuda nós com esse trabalho enviando essa mensagem para outras pessoas que precisam ouvir sobre o desfecho final da história e sobre as 3 mensagens angelicais, também sobre os selos de Apocalipse. Que Deus possa abençoar, que o seu Santo Espírito possa estar com vocês cada dia, cada momento, cada instante, para nós podermos preparar, porque brevemente Jesus está voltando para esse mundo e quer levar seu povo junto consigo para morar com ele eternamente. Então, por isso, Pai, nós pedimos a bênção para cada familiares aí, que seu Santo Espírito possa estar abençoando e guiando seus passos. Então, nós pedimos pela graça de Cristo a sua bênção para cada família nesse momento. Amém. Amém.